Fala galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aulinha nossa aqui. Agora a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes ainda, né? Antes de começar a se aprofundar nos assuntos de tecnologia, eu quero te dar mais alguns conselhos, né? Esse é o objetivo desse treinamento. Então vamos lá. Experiência e paciência. Esse é o tema dessa aula. Então vamos lá. Qual que é o primeiro tema que eu quero abordar quando eu falo sobre experiência e paciência? Focar e engordar o currículo. O que é engordar o currículo? Engordar o currículo é colocar a experiência. Vamos falar assim, você prefere um marinheiro, um cara que tem 1 ano de experiência, ou você prefere um cara que tem 10? Você sempre preferiu que tem 10, porque ele já passou por muito mais coisas, entendeu? É lógico, né? Essas escolhas, né? Porém, muitas empresas elas falam assim, por causa de custos, às vezes ela não pode pagar o marinheiro de 10, ela tem que pagar o marinheiro de 5, de 3. Então por isso focar em engordar o currículo é sempre importante. Como dar esse primeiro passo? Estágio, né? Estágio é uma coisa que vai te ajudar. Se é a sua primeira oportunidade, né? Se você está saindo da faculdade, saindo do colégio, às vezes você não precisa nem ter muita experiência para começar um estágio, porque o estágio, as empresas assumem que você realmente não sabe nada, que você está ali para aprender, né? Obviamente você sabe alguma coisa, né? Mas que você não tem experiência, né? Foi isso que eu quis dizer com não sabe nada, né? E com isso você vai conseguir dar os primeiros passos. Dali, eu sempre falo que a primeira oportunidade é mais difícil. Depois vai ficando mais fácil. Por quê? Justamente por conta dessa questão da experiência. Quando você já está dentro, você começa a passar por um monte de coisa, começar a mexer realmente em tudo, porque pensa que a gente passa por um momento, quando a gente está estudando e se desenvolvendo, que é tudo muito teórico, né? Por mais que você tenha ali os laboratórios, tenha as coisas práticas, continua sendo tudo muito teórico, né? Vocês não acham? E aí isso dá aquela desanimada, né? Pra gente não usar a palavra lá, uma brochada, né? É bem complicado quando a gente tá começando e fala, putz, cara, eu queria tanto fazer aquilo, ou você sonha tanto com uma coisa e você nem imagina como que realmente é no dia a dia, né? Você só vê alguém ensinando, ou eu mesmo ensinando, alguém da equipe aqui do Mundo da Cloud ensinando, e você fala, mas como será que é na vida real? A gente aqui tenta trazer sempre o mais próximo da vida real, né? Mas eu já tô aqui para te dizer que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sempre gosto de falar que todo mundo é ser humano, e ninguém aqui é um deus grego do Olimpo lá, ou dos Avengers lá, né, dos Vingadores. Ninguém é um Tony Stark ali com que você vai trabalhar, beleza? São sempre pessoas normais, tem pessoas que são melhores em umas coisas, tem pessoas que são melhores em outras. Você com certeza vai ser muito bom em alguma coisa que você se propor a fazer, eu tenho certeza disso. Então vamos falar, beleza, estágios. São coisas que vão dar aquela primeira engordada no seu currículo. Isso você já não conseguir uma vaga de júnior, né? Porque às vezes você tem um portfólio legal e aqui é o que a gente quer arrumar, que não é para você realmente arrumar um estágio. Eu quero que você arrume um emprego de júnior, já começando a ganhar um pouquinho melhor, full time e, cara, trabalhando e se virando nos 30 aí para conseguir ir atrás da grana e da experiência. Certificações. Certificações é um segundo ponto que, na minha opinião, eu acho que vai te dar bastante know-how, né? O que eu falo como know-how? Quando pensa assim, ó, tem você e mais um cara. Aí vocês dois estão para uma vaga de... aqui no mundo da cloud a gente ensina bastante sobre cloud e AWS. Agora pensa você com uma certificação de cloud e AWS. E agora pensa o outro fulano. Ele pode até falar que ele conhece de AWS, tá? Mas a gente não tá querendo comparar isso porque quando a gente tá falando de entrevistas, né? Quando a gente tá falando de processo seletivo, por mais que ele te dê um teste, ele te pergunte algumas coisas, na vida real é diferente. É muito diferente de você saber mexer ali no dia a dia. Não é exatamente como tá sendo na entrevista. Às vezes, a galera nas entrevistas também pergunta coisa que você nunca vai ter que mexer. Mas pensa você comparado com um cara, você com certificação e um cara sem. Você já vai estar na frente. Isso aí é fato. Vamos falar que os dois desempenham bem ali nas perguntas, né? Na entrevista, nas perguntas técnicas, ou até num laboratório, né? Num desafio que os caras se propõem, e você fica o mesmo score do cara. E aí vamos falar que também você tem as mesmas soft skills, né? A gente vai falar bastante sobre soft skill no treinamento. E aí você tem, né, as duas coisas. Porém, você tem certificação. Você vai passar e o cara não.
justamente por certificação. Por quê? Porque você engordou o seu currículo, você mostrou que mesmo que você não tenha experiência, né, prática, vivência na área todos os dias, né, vivendo com aquilo, você, no final das contas, você tem uma certificação que prova que você estudou, que você gastou tempo, que você está dedicado, que você não tá querendo jogar nada fora, né? Não tá querendo desperdiçar o seu próprio tempo, né? Que você tá investindo realmente em alguma coisa que você quer, que você gosta, que você, sabe, tá dedicado. Isso já mostra muita coisa, né? Esse certificado mostra muito, muito, muito sobre você. Desenvolva soft skills. O que são soft skills? Soft skills são maneiras de você se comunicar de uma maneira, às vezes, não agressiva. Soft skills significa você ter um gerenciamento emocional melhor, significa você ter uma disciplina melhor, significa várias coisas que não são tão simples de desenvolver, né? Por exemplo, gentileza, empatia, tudo isso são coisas relacionadas à área de soft skills, né? A gente vai ter uma aula específica de soft skills, mas são coisas importantes de você colocar lá, né? Proatividade, coisas que muita gente fala assim, isso é bobeira, né? Todo mundo coloca no currículo, mas isso é muito importante, porque você identificando quais são suas soft skills principais, são aquelas que você tem que focar realmente em desenvolver, né? Você tem aquelas que você não é tão bom, é bom que você saiba nelas para você poder desenvolvê-las, né? Melhorá-las. E as que você é bom, você tem que ser melhor ainda, né? Nessas soft skills. É muito importante com que você desenvolva soft skills e colocá-las no currículo não é nenhuma perda de tempo quando você está falando sobre engordar o currículo. Eu, na perspectiva, eu não acho que é ruim, porque quando vou entrevistar alguém, eu procuro soft skills específicas naquela pessoa. Então eu escuto, eu pego muito, tento pegar um pouco da vivência dela para saber quais são mais ou menos as soft skills que eu sinto. Mas se ela já me fala que ela tem algumas soft skills, eu já fico um pouco mais, eu já compro um pouco mais aquela soft skills se eu realmente percebo. Então eu já sei o que eu posso procurar naquele candidato, beleza? Estude os nichos e se torne especialista nele, né? Eu gosto muito de falar sobre se tornar especialista em alguns nichos, né? Algumas pessoas saem trocando de vários empregos, sei lá, da indústria farmacêutica para a indústria de automóveis, sabe? Vamos dizer que não tem nada a ver, realmente, não tem como você juntar os dois, né? Água e vinho, né? Água e óleo, né? Não tem como você misturar os dois, não mistura. Agora, quando você tem ali muito tempo, ou você já tem uma bagagem específica, né? Eu vejo muita gente hoje em dia querendo focar na área da saúde, né? Na biomedicina, nanotecnologia, muita gente querendo focar na área de varejo, muita gente querendo focar na área de finanças, né? Mercado financeiro, ações, né? Criar predições, umas coisas bem malucas ali com ações no mercado financeiro, análise de gráficos e tudo mais, que é uma coisa bem legal de se fazer. Então ali já é um começo. Então, por exemplo, se você tem um curso de finanças e você está criando seu portfólio, crie seu portfólio. Eu sugiro, né, que você crie um portfólio mais indicado a um assunto, se você gosta dele. Porque não significa que você é de tecnologia e você não gosta de um assunto específico. Eu, por exemplo, eu adoro marketing. Eu gosto muito de marketing. Então, eu sou um cara que eu me especializo em formas de trabalhar o marketing melhor, em métricas de marketing, em questões de marketing digital e métricas de vendas. Então, eu sou um cara que eu gosto muito, muito disso. Você pode ser um cara que gosta muito de finanças, ações, né? Subir, descer aquelas ações, comprar e blá blá blá. Ou você pode gostar muito de carros. De qualquer jeito, são mercados específicos que têm comportamentos diferentes e que levam estudos muito diferentes um dos outros. E você se especializar nele é muito importante para você engordar seu currículo e você falar, por exemplo, assim, ó, eu venho me especializando, né, numa segunda formação ou num outro MBA ou fazendo alguns cursos paralelos nesse mercado aqui, por exemplo, o mercado de marketing como eu. E o meu portfólio ele tem várias coisas que eu analiso marketing, eu trabalho com métricas, ou seja, eu mostro que além de eu ter conhecimento de tecnologia, eu tenho conhecimento naquele mercado, já que eu estou procurando um mercado onde a empresa, por exemplo, trabalha bastante com marketing. Imagina eu, com experiência em marketing, com portfólio em marketing, conhecimento em marketing e conhecimento em tecnologia. Aí eu coloco essa tecnologia por último, por quê? Porque você já sabe do que você está falando.
Vai ser muito mais fácil de você se comunicar com o cara que está querendo te passar as demandas dele de tecnologia para você entender, absorver e até dar uma sugestão. Falar, cara, você já pensou sobre isso? Já pensou que isso aqui daria para fazer também? Assim, assim, assado? Pô, eu tive uma ideia. Já até desenvolvi um portfólio, uma coisa, uma atividade que era muito, muito semelhante a essa. O que você acha? Imagina, aí o cara adora e você vira o chefe de todo mundo lá só por conta disso. Então, esse é o tipo de oportunidade que você tem de quando você começa a se especializar em nichos um pouco, em outros nichos além do nicho de tecnologia, ok? Uh, Outra coisa, né? Paciência. A gente está falando de engordar currículo. Amanhã você não vai ser esse especialista numa tecnologia, não é amanhã que você já vai ter outra certificação, não é amanhã que você pode conseguir um estágio. Leva tempo, algumas coisas levam tempo. E quando você vê aqueles salários, né, a gente vai falar sobre mercado de tecnologia ainda em algumas aulas, mas quando a gente fala sobre mercado de tecnologia e você vê, meu primo tá trabalhando nisso daí há alguns anos, ele já tá ganhando 10 mil reais. É possível, João. É muito possível. É possível até mais se você tiver em inglês, que a gente vai falar sobre isso, você alcançar muito mais, porque você vai prestar serviço para fora, você vai ganhar em dólar ou em euro. Então isso daí é uma oportunidade muito, muito, muito boa se você tiver o inglês, né? Ou até uma outra língua, dependendo de onde você vai trabalhar, você está se propondo. Geralmente a moeda externa é muito mais poderosa do que a nossa, né? E a gente vai ganhar mais morando aqui no Brasil e prestando serviço para esses caras. Mas o que eu quero dizer é que leva tempo. Eu vou continuar falando, né? Às vezes a gente sai amanhã, sabe aquela coisa de me inscrevi na academia, comprei, fechei o ano inteiro, comprei roupa, comprei tênis, suplemento, tal. Aí você vai lá 7 dias depois, nunca mais vai. Esse treinamento não é pra você se você tá com essa cabeça. Porque aqui a gente está falando de um desenvolvimento sério, de um desenvolvimento em longo prazo, né? A gente não está te vendendo nenhuma mágica aqui, isso não vai acontecer. Cara, esse negócio que a galera fica prometendo aí sênior em 2 meses, isso é mentira, estão te enganando. Se você caiu nisso, tudo bem, né? Bola pra frente, né? O que a gente pode fazer? Você não sabia, mas agora você sabe. Não caia nessas furadas porque leva tempo, o desenvolvimento ele é lento, o nosso desenvolvimento, por melhor, mais inteligente que a gente seja, não vai ser do dia pra noite. Tem gente que alcança mais rápido? Tem. Tem gente que alcança mais rápido, sim. Tem gente que alcança mais devagar? Tem. E não tem problema nenhum nisso, tá? Mas um sênior, ele se constrói, né? Um sênior bom, se constrói em mais de 8 anos, tá? Um sênior, né, para você pegar um salário de um sênior, se você for bom, dedicado, igual eu fui quando eu comecei a minha carreira, né, 4 anos. 4 anos aí você já consegue estar ganhando mais de 2 dígitos aí na sua conta, né? Eu quero dizer, mais de 10 mil reais. Em 4 anos, extremamente dedicada, extremamente focado em certificações, extremamente focado no que eu falei aqui de experiências e tudo mais. Algumas vagas do tipo PJ, né? Você pode conseguir até antes, né? Porque como você não tem todos os outros benefícios, né? Você vai estar ganhando um pouco mais, né? Empresas que pagam PJ remuneram um pouco melhor. Mas isso é tema para uma outra aula. O que eu quero dizer, engordar o currículo é muito importante, porque você sai na frente, você ganha mais, só que você vai demorar para engordar o seu currículo. Então foque em engordar isso, acredite no processo e não desista no meio desse processo. Esse caminho ele não vai ser tão rápido, mas ele é muito recompensador e você vai conseguir alcançar realmente tudo que você quer trabalhando nessa área de tecnologia. Isso eu tenho certeza. Beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!